É isso aí, começando mais uma vez o Entrando na Mente Podcast. Quero te agradecer, você que gosta desse podcast, e pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dar um like no vídeo, compartilhar com os amigos. Toda semana a gente tem conversas novas aqui e tem um lema esse podcast, que é melhorar a vida das pessoas através das conversas. Então, eu acredito que sempre a cada conversa a gente vai melhorando, né? Conversamos com vários especialistas sobre diversos temas. Meu nome é Marco Brito e hoje tem uma pessoa muito especial aqui, um cara que eu tento trazer ele aqui, eu acho que faz alguns anos já, e consegui um espaço na agenda dele. Cantor, compositor, pregador, o cara que faz de tudo, poeta, Thiago Grulha. Meu Deus, depois dessa descrição aí, eu quero conhecer esse cara. Quem é esse Thiago Grulha aí? Prazer estar com você aqui, Thiago, mano. difícil achar um buraco na sua agenda. Você sabe disso? Você Foi sabe não. disso. Foi no tempo Ó, certo. mandar esse corte pro Saldi, esse trecho aqui pro Saldiba. Saldiba, você sabe que é difícil, cara, não é? Nada. Não deu certo, mas agora deu e foi no tempo perfeito. Que bom, cara, legal. E, mano, tô com o seu livro aqui, Nos Trilhos da Vida. Como é que é? Esse livro, ele tá acessível pra galera adquirir? Quem quiser adquirir? Como ele foi lançado independente, na verdade, assim, ele está relacionado a uma editora chamada Life Pages, que é de um querido amigo, na verdade, de dois amigos. E eles foram nossos parceiros aí no lançamento desse livro. Só que a gente fez uma tiragem bem modesta, né? A gente não tinha um recurso para fazer alguma coisa muito abrangente assim. Então, a tiragem que nós fizemos, ela já está esgotou. nas últimas edições, não, nos últimos volumes. A gente deve ter uns 20 livros para vender só. Entendi. E a gente está avaliando se é possível mandar prensar mais. Mas a gente chegou a fazer 1.600 livros. Legal. Então, Nos Trilhos da Vida, Thiago, porque você é um cara que sempre andou muito de metrô, de trem, né? Dessas paradas, né? quem deu o nome foi o pastor Marcos Davi, não fui eu. Ah, Como que aconteceu, né? O Marcos Davi também é escritor, ele é pastor da Igreja Batista Jardim das Indústrias em São José dos Campos, e ele acompanha as minhas postagens na internet, eu acompanho as dele. E um dia ele fez alguns comentários sobre alguns textos meus e eu brinquei com ele. Falei, ó, tô esperando você lançar um livro meu aí na sua editora, porque ele já tinha lançado alguns livros infantis. E ele falou, você tá falando sério? Eu falei, tô. E a gente começou a conversar sobre isso. Então, foi ele que fez toda a curadoria. Então, ele que escolheu os textos. Ele foi lá na minha rede social, no Facebook, no Instagram, e foi procurando aquilo que ele achava que caberia no que ele estava pensando produzir ali, enquanto coletânea. Foi ele também que separou os textos por perfil. Então, textos sobre espiritualidade, textos sobre oração, textos você sobre tinha muita coisa escrita já. de vários gêneros, né? Falam de vários temas da vida. Então, ele foi lá e fez essa separação. E foi ele também que escolheu o título do livro. E foi por essa razão, sim. Ele sempre brinca que me vê no trem lá, no metrô, e eu sempre lendo alguma coisa ou escrevendo alguma coisa, Sim. o inspirou a esse título aí que eu achei sensacional. É, porque eu já vi você pregar várias vezes e você trazia muito, às vezes, experiências de coisas que você observou no Sim. trem. Eu diria que grande parte das minhas mensagens, elas sempre têm um quê de cotidiano, né? Elas são quase crônicas da minha maneira de se relacionar com tudo que está ao meu redor. Então, como eu ando muito de trem, nada mais natural de que nas minhas falas o trem esteja sempre presente. Eu considero você um poeta e um teólogo também, mais pro lado da poesia, né? Talvez o único que, dentro dos que eu conheço, seria o Ricardo Gondim, que eu acho que segue essa linha tua. Eu queria que você explicasse um pouco isso, porque poeta que eu digo assim, porque você muitas vezes observa detalhes no texto que ninguém observa. Às vezes a sua mensagem é exatamente sobre aquele detalhe. O teólogo, aquele mais tradicional, ele tá preocupado naquela parada de exegese, aí explicada onde contexto, o que significava para quem ouviu, não sei o que lá, como que tá no grego, no hebraico. E eu já percebi que você não tem essa linha, você tem uma linha mais poética mesmo, de captar como se fosse um observador ali e entender aquela visão. É mais ou menos isso? A minha chegada para esse universo da religião organizada, assim, e ocupar esse espaço de pregar ou de ensinar a Bíblia, foi uma trajetória muito
acidental, assim, muito orgânica. Então, eu nunca me imaginei sendo pastor, nunca me imaginei sendo pregador, nunca me imaginei estar à frente de um auditório para ensinar o evangelho. Sim, mas você faz isso há muito Há tempo, né? muito tempo. Mas como aconteceu? Eu sempre gostei muito, muito, muito de interagir com a vida. Isso é uma coisa da minha natureza. Então, eu sempre fui uma pessoa reflexiva, desde muito novo, e de observar. Acho que esse verbo que você utilizou faz uma descrição bem correta de mim. Eu sempre fui um observador da vida. Sempre gostei de perceber os detalhes, de prestar atenção nas conversas, de ser capturado por uma expressão. Isso já estava em mim. E aí, na minha caminhada de fé, eu conheci 3 pessoas que potencializaram isso. Uma delas foi o Baruch. Então, lá na minha adolescência, eu conheci o trabalho do Baruch, na verdade, não ele. E eu achei um trabalho, assim, tão magnífico. Eu achava que a maneira como ele escolhia o seu repertório, a maneira como ele falava de Jesus, tinha muita poesia. E eu me lembro que em um dos CDs dele, na época, sabe o que é CD? Você tem essa Sim, referência ainda do claro. passado? Opa. Um dos CDs dele, ele colocou algumas palavras assim muito tocantes nos agradecimentos. E eu virei um analista, não, um consumidor de encartes de CD nos agradecimentos. Eu ia em vários CDs que eu tinha ou que os amigos tinham para ler o que as pessoas escreviam para agradecer. E o dele destacava, assim. Então, o Baruch me deu aquela sensação de que era possível falar de Deus, de si mesmo e do que você sente de uma forma bonita. Junto com ele, eu conheci o Max Lucado. Quem me apresentou foi o próprio Baruch. Ele me deu um livro chamado A Grande Casa de Deus. E quando eu li aquele livro, que é uma exposição da oração do Pai Nosso, mas feita de uma forma tão sublime, tão encantadora. Hoje eu não leio tanto o Max Lucado, mas na época eu consumia muito, eu interagia muito com ele. Aquilo me marcou profundamente. E o terceiro foi o Rubem Alves. Sim. Quando eu comecei a ler o Rubem Alves, e o Rubem Alves, ele é uma constante janela para o novo. Então, quem lê Rubem Alves acaba acessando outros textos, porque ele cita muito. Então, eu conheci Fernando Pessoa, claro que eu sabia quem era Fernando Pessoa, mas eu conheci um pouco do Fernando Pessoa de maneira mais íntima por causa do Rubem Alves. Adélia Prado, por causa do Rubem Alves. Murilo Mendes, por causa do Rubem Alves. O próprio Dostoiévski, ele ganhou mais força no meu pensamento por causa do Rubem Alves. Então, essas 3 pessoas me influenciaram muito a ser um observador da vida. E aí eu comecei a ler a Bíblia com esse espírito. Tá. Eu já tinha uma cultura evangélica bem firmada, eu tinha uma ideia do que era mais consistente, do que era mais volátil, do que fazia mais sentido teologicamente, mesmo sem fazer teologia. Então eu ia para o texto não procurando alguma coisa teológica, eu ia para o texto para conversar com o texto, para olhar para o texto e encontrar nele algo que saltasse e me encantasse. E assim, chegou algum momento que você sentiu essa necessidade de ir para essa teologia mais pesada? Ou você, tipo, não, cara, eu quero me manter nessa linha, assim? Eu nunca senti essa necessidade, como eu disse para você, porque eu nunca almejei e nem pensei ser um pastor ou ser um líder Sim. religioso, nada disso. Eu me tornei pastor de uma maneira muito natural e muito, assim, não programada. Você nunca sentiu essa obrigação também? Não por não me imaginar nesse lugar. Eu acho saudável e necessário quem ocupa esse lugar ter um Sim. conhecimento teológico. Eu sempre gostei de ler teologia, então... Não, mas você tem conhecimento teológico. Você tá entendendo o que eu tô falando, sim, né? não, Sim. Eu sempre li muito teologia e sempre gostei da teologia robusta. Sim. Mas a teologia robusta que é compartilhada nos livros para leigos. Então, assim, se você pegar um livro, nem sei se tem, um livro do Eugene Peterson, Sim. discorrendo sobre teologia, vai ser um livro. Agora, se você pega os livros do Eugene Peterson falando sobre oração, sobre amizade, sobre vida espiritual, é um livro teológico, mas é um livro teológico que não está falando de teologia. Ele está usando a teologia para falar de outra coisa. Sim. Então, o meu foco não é a teologia, é o que a teologia aponta sobre a oração, o que a teologia aponta sobre a amizade. Então, eu estou lendo sobre a amizade, mas apoiado e orientado pela teologia. Sim. A mesma coisa o Charles Swindoll, a mesma coisa o Brennan Manning, a mesma coisa o Henry Noel, a mesma coisa Thomas Merton. São pessoas que têm um conhecimento
tinham ou têm um conhecimento teológico muito aprimorado. Mas o meu interesse por eles não era a teologia, mas o que a teologia revelou para eles sobre as coisas da vida. Top. Eu também penso isso, porque, igual, eu gosto muito da teologia sistemática do Sproul, que chama Somos Todos Teólogos. Legal. E eu gosto muito desse conceito, porque eu vejo assim que muita gente não tem coragem de fazer teologia. Sim. Sendo que o fazer teologia é mais ou menos o mesmo princípio da filosofia. Todo mundo que reflete sobre teologia é teólogo, Sim. né? E tem gente que acha que não, teólogo é só quem tá dentro daquelas grades ali, daquelas coisas, né? E o Rubem Alves, ele tinha uma frase bem interessante que ele falava que a teologia é o parque de diversão dos homens. E que, na verdade, tudo que eles fazem tem mais a ver com eles do que tem a ver com Deus. É a famosa ideia de que toda teologia, na verdade, é antropologia, né? Cara, eu concordo com você numa perspectiva, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não esvaziar as experiências. Sim. Por exemplo, usando essa mesma lógica, todo mundo é professor. Porque tá, todo mundo tá. ensina alguma coisa para alguém. Sim, Então, todo sim. mundo é professor. Todo mundo é cozinheiro, porque faz alguma coisinha. Então, eu acho que assim, eu me considero alguém que faz teologia no sentido de pensar Deus, de refletir sobre de que maneira a divindade dá propósito para a vida. Existem regras, existem princípios, valores que devem reger a nossa vida. Essas reflexões, elas estão no âmbito teológico, mas eu não me considero um teólogo, no sentido profissional, acadêmico. Eu acho que o teólogo, ele tem ferramentas, então ele tem conhecimentos linguísticos, ele tem conhecimentos históricos. Eu mesmo, eu olho para uma Bíblia e o que eu estou lendo é uma tradução. Se alguém colocar diante de mim uma Bíblia em grego, no Novo Testamento, hebraico, no Antigo Testamento, eu não vou ler aquela Bíblia, porque eu não tenho conhecimento daquelas línguas originais. Sim. Então eu dependo de algum teólogo que tenha um conhecimento linguístico para que ele possa traduzir aquela Bíblia e eu tenha acesso a ela. Então, ao mesmo tempo que eu gosto da popularização da ideia de que todo mundo é teólogo, eu gosto disso porque isso diz para nós que nós não somos obrigados a ficar bebendo no copo do outro. A gente pode encontrar do nosso jeito, da nossa maneira, reflexões sobre Deus. E que não é possível possuir Deus. Exatamente, ninguém controla. No entanto, da mesma maneira que o Senhor Jesus, ele escolheu pessoas para caminhar com ele, esses apóstolos se tornaram aqueles que foram os grandes guardiões do conhecimento sobre Jesus ou sobre o Evangelho, e eles ensinaram isso para outros. Então, isso criou uma tradição dentro da cristandade de que a gente sempre precisou de pessoas que, como disseram os apóstolos, se dedicaram à oração e ao estudo bíblico, enquanto outros cuidavam das mesas, que não eram menos importantes do que o estudo bíblico e da oração. Sim. Então, acho que tem gente que se dedica a isso, acho que Sim. tem gente que mergulha nisso. E se a gente conseguir interagir com esse saber sem ser colonizado por ele, ou seja, eu reconheço o valor de quem faz isso, eu reconheço a dedicação de quem faz isso, mas eu olho para isso sem ser um processo de absoluto sobre a minha vida. Eu vou ler o que ele está falando, eu vou pesquisar o que ele está dizendo e eu vou confrontar com outras teologias, eu vou confrontar com outros livros, eu vou refletir. Mas ignorar a teologia ou achar que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ser esse nível de teólogo, aí a gente cai numa série de bizarrices, de anomalias que nós mesmos criticamos. Sim, sim. Né? Gente que está por aí falando coisas sobre Deus que manipula a gente, coisas sobre Deus que destrói famílias, coisas sobre Deus que arranca o dinheiro do povo, coisas sobre Deus que tem uma moral confusa. Então, ao mesmo tempo que fazer teologia é democrático, esse fazer teologia democrático, ele pode criar um estado de desespero. Eu acredito também na figura do mestre, inclusive, Exatamente. né? Quando você vai ver lá os ministérios, um dos ministérios é o mestre, Sim. né? E, inclusive, eu acho que até é uma figura que tá em falta, e por isso que rola tanta bizarrice, entendeu? Porque nem toda igreja tem um mestre nesse sentido que a gente tá falando, né? De um cara que se debruça mesmo na escritura. E seria muito legal até que esse cara fosse, sei lá, o professor da escola dominical. Maravilhoso. E nem sempre tem esse cara, né? E outra, a gente também tem que tomar cuidado, na minha opinião, claro, pra gente não demonizar uma coisa que ela tem muita virtude. Então, assim, por exemplo, quando eu li a trilogia
do Papa Bento XVI, do Heitzen, não sei qual é o nome dele direito, é fenomenal, cara. Ele é muito bom teólogo. É fenomenal. A maneira como ele aborda o texto, a maneira como ele constrói os diálogos. Para mim foi surpreendente ver ele citando Bonhoeffer, ver ele citando Lutero. Eu pensava que esses caras, ainda mais alguém como ele, por ser, né, um católico conservador, bem ortodoxo, ele iria invisibilizar, né, tudo que de alguma maneira confrontou algumas coisas. Não, pelo menos nesses livros, cara, maravilhoso. Quando você lê o Leonardo Boff, que teólogo incrível, né? Quando você lê os teólogos da missão integral, ou quando você lê os teólogos norte-americanos mesmo, cara, eu acho que tem muita coisa bonita ali, né? Então, se a gente achar que todo teólogo é frio, todo teólogo é mecânico demais, todo teólogo é arrogante, a gente acaba criando preconceitos que roubam de nós experiências maravilhosas. Então, assim, eu respeito quem ama teologia, tento aprender com eles. Tem gente que eu gosto, tem gente que eu não gosto. E o meu problema com os teólogos, normalmente, não é a teologia deles. Quando eles falam alguma coisa que eu discordo, eu digo que discordo e dou espaço para que haja o diálogo. O que eu tenho problema é com a natureza que eles revelam enquanto fazem sua teologia, né? A arrogância, a violência, a agressividade, né? Mas eu gosto muito de teologia. Eu só não me dediquei a estudar profundamente. Eu fiz algumas matérias no Servo de Cristo. Por uma questão de me desloquei no tempo, não priorizei algumas coisas, tudo foi muito natural, orgânico e acabou que não aconteceu. Até hoje, pode ser que aconteça. Legal, legal. E, cara, eu queria entender um pouco da sua caminhada, né? Vamos lá. Porque, tipo, você já fez coisa pra caramba, né? Eu te conheço já faz muito tempo, assim, principalmente de ouvir falar, né? Então, porque eu sou da Vila Cruçal, lá do Itaim Zona Paulista. Leste. Você é um cara que é de lá, acho que você foi da PIB de São Miguel, não é? Exatamente. Muito tempo de Muito lá, tempo. né? O maior tempo que eu fiquei em algum lugar de igreja foi lá. E tipo assim, como que é a sua jornada pra entrar no lance cantor e outras coisas que você foi ramificando ali? Você começou normal, né? Família cristã, como que é a parada, assim? Eu diria que a gente tem alguns marcos, né, nessa história. O primeiro é a família, você já disse. Meu pai, um homem amável, um homem responsável, um grande músico. Meu pai é regente coral. O coral dele já cantou para presidente da República, já cantou para autoridades religiosas. Meu pai sempre foi uma pessoa de grande destaque na música erudita e popular. E ele sempre foi muito integrado e envolvido com a igreja. Ele sempre amou muito a igreja. Minha mãe também tocava piano, cantava. Tocava pouquinho, né? Pouquinho de piano. E cantava. Canta ainda, na verdade, graças a Deus. Então, a música, ela foi uma herança e um dom que a gente conviveu por causa da experiência familiar, da convivência familiar. Então, eu canto desde os 4 anos de idade. Meu pai ia dar palestra em algumas igrejas, me levava e eu com o microfonezinho cantava algumas Chegou a músicas. estudar canto, técnica? Nunca. Aí comecei a fazer aula de piano, fiz um tempo de aula de piano, depois fiz aula de piano popular, tanto com a Agnes, saudosa Agnes que faleceu, e o Marcelo Merlin, foram meus professores. E eu comecei a servir na igreja. Então, onde foi que eu amadureci o meu talento e o meu ministério? Na igreja local. Então, eu sirvo a igreja local com a música desde os meus 13, 14 anos, né? Então, eu cantava no louvor, eu tocava teclado, depois eu comecei a liderar o ministério de louvor, ensaiar com a galera. E foi esse processo de uma experiência de serviço na igreja local que me deu as experiências que me amadureceram. Então, eu escolhi uma música, aí alguém criticava, olha só a teologia dessa música. Aí eu não aceitava aquilo, tentava rebater, ia estudar para brigar com o cara. Aí eu percebia que ele estava certo e ele me fez estudar. Então, a experiência de trabalhar com música numa igreja histórica, numa igreja que tinha muita dificuldade, né, de abrir espaço para bateria, guitarra, foi uma igreja que vivia nos moldes das igrejas mais clássicas, né? Então, esse exercício de servir a igreja e de encontrar diversos desafios foram me amadurecendo e também foram me enriquecendo. Então, eu amo a experiência que eu vivi. E servindo a igreja cantando, eu fui me aprimorando, eu fui gostando daquilo e aí eu comecei a compor. Quando eu comecei a compor, abriu um novo mundo para mim. Então, várias igrejas da região de São Miguel Paulista, Itaim Paulista, começaram a me convidar para cantar nas igrejas deles, as minhas músicas.
Então eu ia lá e cantava poema, eu ia lá e cantava canção de H. Pô, ir numa igreja cantar uma música minha e ver as pessoas cantando era uma Mas experiência. aí você pulou um pouco já. Por quê? Porque quando que você começou a escrever? Servindo a igreja, eu cantava músicas da Aline Barros, cantava músicas da Cristina Mel, cantava músicas. Só que a minha voz mudou. E a minha voz começou a ficar grave. E eu já não conseguia mais alcançar essas vozes, assim. Eu não, na época eu não manjava de mudar tom e tal. Aí eu comecei a procurar outras referências. Foi quando eu conheci o Marquinhos Gomes, o Baruch e outros, para tentar replicar o que eles faziam. E o Baruch, quando eu comecei a ver o que ele fazia, e ele como compositor também de algumas canções, eu comecei a me arriscar. Eu tocava um pouquinho de teclado e eu comecei a compor. Legal. Escrevi músicas para cantar no louvor da igreja, escrevi músicas para cantar nos congressos batistas dos jovens e peguei gosto por isso. E como eu tinha essa plataforma, né, que eram os congressos de jovens da região, as igrejas me viam cantar, me viam compor e falar das minhas músicas, e aí começaram a me convidar. Então, a minha rotina de cantar em outras igrejas, de ter oportunidade de dividir meu repertório, não teve nada a ver com gravar um CD, foi muito antes disso. Ah, entendi. Foi uma experiência, como eu disse novamente, natural, Todo mundo orgânica. sabia que você tinha umas músicas e tal. Não vou dizer todo mundo, mas Eu uma digo assim, galera... não, ali sim. naquela nossa galera ali, tinha um pessoal que conhecia, se identificava e me deram esse espaço, que foi muito importante também, porque aí eu tive que viver essa experiência de ir para uma outra igreja, de ir para uma outra localidade, me locomover sem ter carro, sem ser muito novinho ainda, sem ter dinheiro para fazer as coisas. Então, teve experiências, por exemplo, de eu ir cantar numa igreja e quando acabou o culto, todo mundo foi embora e eu tive que vir embora de ônibus passando por debaixo da catraca, porque eu não tinha dinheiro para voltar para casa. Então, foram cenas assim que ficaram bem fortes na minha memória. E aí, quando eu comecei a ter mais envolvimento com a igreja como um todo, ali Batista, eu assumi um cargo que era líder de música do DEPAC, Departamento de Adolescentes da região ali, de Batista. E eu convidei o Baruch para cantar. Foi a primeira vez que a gente trouxe algum cantor de fora, né? Contratamos o Baruch, ele foi e foi assim, cara, revolucionário. O que aconteceu naquele dia mudou a maneira como a Igreja Batista da nossa região encarava congresso, encarava música. Ele revolucionou. E a partir daquele dia eu comecei a seguir o Baruch. Onde o Baruch ia, eu literalmente seguia. Ele ia cantar nos lugares, eu ficava no último banco lá, ouvindo, anotando o que ele falava. Meio que um fã mesmo, assim, essa expressão. E ele acabou simpatizando comigo e me convidou para trabalhar com ele. Eu era o office boy do Baruch, então eu trabalhei indo no estúdio buscar CD, indo comprar alguma coisa no mercado, arrumando a sala para receber alguém. Meu trabalho com o Baruch era esse, um office boy para coisas bem, bem práticas, assim, né? Aí no meio do caminho eu compus uma canção que ele gostou, que chama Tu És Santo, e ele disse, vou gravar essa música no meu DVD. Falei, sério? Aí quero compor mais uma com você. Aí a gente compôs uma música juntos. Então, no primeiro DVD dele, que foi gravado na Zona Leste, ele gravou... Aquele no Tabernáculo? Exatamente. Sei. Ele gravou a Tu És Santo e gravou uma música que foi composição nossa. E naquele dia eu fui trabalhar com ele, né? Peguei gente na rodoviária, ajudei a levar o pessoal para estacionamento com guarda-chuva na mão. Tava trampando, peãozão, feliz. Aí no meio do show, enquanto ele tava cantando... terminando a última música, ele disse, irmãos, e agora, nessa próxima canção, eu quero convidar um amigo meu para vir aqui. Tiago Grulha. Sem te avisar nada. Sem me avisar. E já a gravação valendo. Gravação valendo do DVD. Nossa. Se alguém estiver assistindo aqui agora e me conhecer, vai lá no YouTube e vê a roupa que eu tô usando, vê como é que tá meu cabelo. Eu tinha cabelo na época, porque eu não fui arrumado para gravar um DVD, eu fui trampar. E eu tava trampando o dia inteiro. Então, Caramba. imagina como que eu tava. E foi aí que a minha carreira na música começou a acontecer. Eu participei do DVD, isso deu uma exposição um pouco maior para mim. Mais pessoas começaram a me convidar, e aí não só da Igreja Batista, mas de outras igrejas. E vivi essa experiência até em 2006, o Baruch falar, esse ano você grava. Ele, o Gerson, a Rebeca e a Márcia financiaram esse meu projeto, eles bancaram todo o meu CD. E no final de 2006 eu gravei o No Meio da Multidão, que é o nome do meu primeiro CD. E de lá pra cá,
viver essa vida de cantar, de compartilhar o que eu acredito, de ter essas experiências tão bacanas com as igrejas, com congressos, com eventos. Foi assim. Legal. Tem muita gente que gravou música tua? Tem. Tem, né? Tem bastante gente que gravou. Eduardo Silvana, Luiz de Carvalho. Sério, cara? Sim. Que legal. Quem mais? O Grupo Voices, né? A Fernanda Brum, o pessoal, ela gravou. O próprio Baruch, o Rodrigo Soeiro, o Luciano Clau, o Samuel Misraí, a Leila Franciele. Deve ter mais gente assim que gravou. O Leonardo Gonçalves e a Tatiane Costa gravaram Super-Herói. Que bacana. Tem uma galera que gravou. Pô, legal. Você já fez música encomendada também, assim, tipo... 2 vezes outros? só. Legal. Pro Baruch. 2 vezes. O Baruch chegou e disse, estou gravando o meu DVD, vou gravar o DVD. Eu queria muito uma música de comunhão e uma música um pouco mais celebrativa, né? Aí eu falei, vou tentar. Fui pro teclado e pro computador e foi quando eu escrevi a Juntos. Juntos podemos andar. Sei, essa é bem legal. Amor. Aí ele gravou, então essa música eu escrevi a partir do que o Baruch me pediu. E eu fiz essa outra também, que ele acabou não gravando, e quem gravou foi a Thalita Palharim, que é parente dos Palharim, né? Sei, eu sei quem é ela, sei. Pô, que legal, hein, cara? Legal mesmo, cara. E assim, tem músicas suas que são muito conhecidas, né? Por exemplo, aquele DVD teu do Tabernáculo, ele tem números bem legais, assim, né? Ele foi bem pra caramba, né, cara? Foi o meu trabalho com maior exposição. Porque ele tanto é uma regravação de músicas que já tinham acontecido bem em outros CDs, como também trouxe algumas canções novas. E foi um DVD numa época que já, né, tinha bastante gente gravando, mas foi um DVD com uma qualidade muito legal para a época. Ele até concorreu, eu não lembro agora qual foi o troféu, que é tanta mudança de nome. Imprensa, sei lá. Não era o troféu imprensa, era uma das premiações que existiam na época, que eu não me lembro agora qual foi, ele concorreu. Então foi um DVD produzido com muita qualidade, muito bem feito, e ele teve uma boa recepção. Então, por causa dele, eu cantei em Rondônia, eu cantei no Amazonas, eu cantei no Espírito Santo, eu cantei em Brasília. Então, o DVD foi quem me abriu as portas para fazer alguma coisa para bem além do meu ponto de origem, assim. E aí lá tem Quebrantado, que já era uma canção conhecida, né? Porque ela é uma versão. Tem a Vai Amanhecer, que foi uma música que teve uma boa repercussão. Muito bonita essa música. Que eu gravei junto com o Baruch e o Lito Atalaia. Tem a Pra Sempre, que com certeza é a minha música mais conhecida. Tem a Super-Herói, que é a minha segunda música mais conhecida. Então, o DVD com certeza foi muito potente aí para minha caminhada. Pô, que legal, cara. Bem legal mesmo. E eu tô aproveitando aqui esse contato com os amigos, com os caras que eu gosto e tal, né? Eu toco um pouquinho de violão e pra tocar, realizar essa vontade de tocar com os caras que eu ouvia, né? Eu trouxe o violão, então queria que a gente tocasse Pra Sempre e você contasse a história dela depois. Claro, vamos lá. Canta, depois conta, né? Que aí pra galera entender, né? Eu disse sim, mas não disse agora. Eu disse quero, mas em outra hora. Deixa eu te conhecer. Me diga quem é você. O teu olhar me desmonta inteiro. E o teu sorriso é o sol verdadeiro. Deixa eu te conhecer. Me diga quem é você. Quero um amor que resista ao tempo, uma verdade pra abraçar pra sempre, caminhada de bons sentimentos, um coração que me entende. Eu quero colo, eu quero carinho, e o meu carinho eu quero te dar. Eu já andei muito tempo sozinho. Por favor, deixa eu te encontrar. Muito bom. E, cara, essa música é a perspectiva de alguém solteiro que tá esperando alguém. Como que é? Me conta isso.
Eu, nessa época, conversava muito com a Ariane, uma amiga querida, Não sua esposa. minha esposa. Ah, sua esposa. Conversava muito com a Ariane, uma amiga, a gente falava de várias coisas, gostava de conversar sobre filmes, sobre uma série de assuntos. Você conhece ela faz muito tempo, a tua esposa? Não faz muito tempo, não. Tá. A gente tá junto há 12 anos, mas a gente se conhece talvez há 15 anos, Tá, no máximo. tá. A gente tava conversando, falando sobre relacionamento, falando sobre amor. E ela, na época, estava conhecendo uma pessoa. E era uma pessoa muito legal. E você já estava interessado nela? Achava ela muito bonita. A gente tinha uma relação muito legal, mas nunca tinha existido nenhum tipo de abordagem, nem de conversa nesse sentido, né? Só amizade mesmo. Até porque ela estava interessada num rapaz muito legal, até hoje, um cara sério, íntegro, bacana. E aí, ela estava de olho nesse cara, e o cara estava de olho nela. E ela conversando comigo, falando sobre a expectativa no coração, e ela disse uma frase que eu achei impressionante, né? Ela falou assim: eu acho ele muito legal, eu acho ele muito inteligente, muito crente. Eu queria dizer sim, mas não agora. Do tipo, eu olho pra minha vida agora e parece que não cabe um namoro. Então eu queria dizer sim pra ele, mas não agora. Então assim, espera um pouco, vamos se conhecer um pouco melhor, vamos caminhar mais junto. E isso ficou na minha cabeça. Eu disse sim, mas não disse agora. Eu disse quero, mas em outra hora. Deixa eu te conhecer. Me diga quem é você. Então, a música, ela nasce desse gatilho, mas ela é a reflexão de alguém solteiro que percebeu que só gostar, que só querer, que só estar afim não é o suficiente para você desenvolver uma relação saudável. Então, ó, eu quero dizer sim para você. Eu acho que a gente combina, mas antes disso, vamos caminhar junto? Vamos conversar mais. Me fala o que você pensa sobre política. Me fala o que você pensa sobre fé. Vamos falar um pouco sobre a natureza. Vamos falar um pouco sobre filme. E, obviamente, dentro dessa música eu também fui colocando a poesia, né? A poesia de dar tons fortes para aquilo que a gente está sentindo. Então, a sua voz não sai da minha mente, né? O meu desejo é seguir em frente. E quero o amor que resista ao tempo, porque o amor vem para solucionar esse conflito, né? De Exatamente. agendas, né? Exatamente. E, além disso, dizer que você quer um amor para abraçar para sempre significa também: eu não tenho medo de usar o tempo para te conhecer, porque eu quero te conhecer de tal maneira que nós vivamos juntos por muito tempo. Então, quem está disposto a entrar numa relação a longo prazo, ele não se apressa. Ele tenta organizar melhor os seus pensamentos, os seus sentimentos, porque não é perder tempo conhecendo alguém, é investir tempo para você, de fato, entender se existe uma história para ser escrita, né? Gostar de alguém não é o suficiente. Querer bem alguém não é o suficiente. Sentir atração por alguém não é o suficiente. Então, por isso que eu acredito que essa música, ela sim tem um quê cristão muito forte. Não é só os cristãos que fazem isso, mas os cristãos precisam fazer isso, né? A gente não pode ser movido, motivado, né, e levado apenas por uma experiência estética e apenas por uma experiência do sentimento. A gente precisa alinhar propósito, a gente precisa alinhar futuro, né? Então foi isso. E aí essa música, ela ganhou ares, ela ganhou lugares que eu nunca imaginei, né? Então, alguns cantores seculares já pediram para gravar. Não posso falar o nome deles, assim, só para não criar nenhuma situação, mas ninguém famoso, mas cantores seculares. E essa música foi cantada por uma participante do Big Brother. Ah, é? Eu estava em casa e aí chegou uma mensagem para mim de alguém que acompanhava o Big Brother 24 horas, aquela TV que passa, aquele canal que passa 24 horas. E numa conversa da Cacau e uma outra participante que eu não lembro o nome, elas falam de mim e ela fala dessa canção, que ela gosta muito dessa música, ela canta um pedacinho. E, inclusive, no YouTube tem lá hoje a Cacau, a ex-BBB, cantando a música Pra Sempre. Ela gravou um vídeo fazendo essa canção. Então, a Pra Sempre, com certeza, é a minha música que mais extrapolou as cercas, os muros e chegou em bastante lugar. Cara, que legal. E é uma música que vem de uma coisa que é verdadeira, né? De uma história... Tem muita história de compositor que é assim, né, cara? Eu gosto muito dessas histórias, assim, aquela música do... Sabe o Segundo Sol, do Nando Reis? Não sei se você conhece a história dessa música. Não. Uma amiga dele conheceu uma teoria de que talvez em algum momento
viria um segundo sol, em algum momento da história, uma coisa assim. Essas teorias planetárias, né? E ele zoou ela, deu risada, falou que era um absurdo. E aí ele ficou triste pela maneira que ele abordou o assunto que ela trouxe e ele fez a música pra pedir desculpa pra ela. Que legal. Então por isso que ele fala que o seu telefone vai tocar e eu vou falar que eu vi o segundo sol e que não sei o que lá, Que entendeu? bonito. Então, tipo, umas histórias bem, bem interessantes, né? Eu gostei muito disso que você falou, cara, da questão do conhecer e da pressa, porque assim, nas eras agora de aplicativos, de relacionamento, esse conhecer ficou um pouco de lado, sacou? E não, essa discussão não é moral, né? É mais de interesse, né? Tipo assim, hoje em dia a galera meio que é, já tá, tipo, pulando conhecer pra outras coisas e tal. E, tipo assim, e aí só tem um encontro, às vezes, de um dia e já era, não sei o que lá. E essa parada que você falou eu achei legal de por que que você não conhece alguém pra ver se você tá interessado mesmo, né? Parece que a parada, na maioria das vezes, é meio invertida, assim. A pessoa acha que tá interessada antes de conhecer a pessoa, sabe? Eu tenho um desejo, né? E esse desejo, graças a Deus, até que tem se realizado. Eu acho que muito mais importante do que amar um corpo é amar uma pessoa, né? E não há problema em amar um corpo, não há problema em sentir atração, não há problema em olhar para alguém e falar, eu quero muito viver com essa pessoa. Não tem um demérito nisso, né? Como você disse, não é moral. Mas quando você vai amadurecendo e você vai caminhando, você percebe que o que mantém uma relação saudável, bonita, vigorosa, é amar mais do que o corpo, é amar os sonhos, é amar as reações que a pessoa tem diante da vida, é amar os valores. Quando você tem tempo para se apaixonar por essas coisas se responsabilizam por cultivar o fogo da relação. Essas coisas elas se tornam apoios importantes para que você renove a sua decisão de amar. Quando você ama só um corpo, e isso não é pouco, é muita coisa, mas quando você ama só um corpo, quando você ama só uma experiência gostosa que você tem com alguém, quando você ama só o momento bonito do encontro, isso é muito pequeno, cara, para tudo que a vida ainda vai fazer com a gente. A gente vai passar por experiências que você vai perceber que isso que realmente tem valor, é especial, fica muito ínfimo frente aos absurdos que a vida tem, né? O desemprego, a doença, a desilusão, a sensação de vazio, os desencontros das amizades. A gente vai viver tanta coisa ainda, se a gente permanecer vivo por muito tempo, que só uma parceria de alma para caminhar com você. E é claro que tem gente que vai criando subterfúgios, né? Do tipo, tudo bem, eu mato essa minha vontade de outras formas. Então, assim, a minha relação não me oferece isso, mas eu tenho amigos, eu tenho amigas, eu me entrego a algum tipo de prática de esporte de uma forma excessiva, eu consumo alguma coisa que me dá um barato. Sei lá, a pessoa ela vai conseguindo lidar com várias ausências em casa porque ela vai usufruindo disso de outras formas em outros lugares. Nada disso necessariamente é ruim, mas vai se tornando ruim porque você vai se tornando escravo disso. Aí você se torna escravo de alguma coisa que você experimentou, você se torna escravo das relações, você não consegue viver longe daqueles amigos, daquelas amigas, você se torna escravo de práticas que você tem e que no fundo é só solidão. É só você olhando para Deus e dizendo, caramba, essa Eva que você me deu não está cumprindo o papel dela, e aí eu vou ter que fazer outras coisas. E Deus dizendo, não, cara, eu fiz vocês para serem um só, eu fiz vocês para que ela te auxilie, para que você a auxilie. Então, quando Deus diz, não é bom que um homem esteja só, e o antídoto para essa solidão é a experiência do amor entre um homem e uma mulher, entre duas pessoas que o próprio Deus criou, isso não é só uma narrativa do Gênesis para a gente lembrar no dia do casamento. Isso é uma sabedoria, não pode ser de forma alguma negligenciada. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não há maneira da gente
afugentar a solidão que não seja na troca sincera do amor de pessoas que se correspondem, de pessoas que se olham com respeito, de pessoas que constroem junto, de pessoas que trabalham juntas pro bem do mundo. Ó, eu quero que vocês cuidem do jardim juntos, eu quero que vocês tratem dos animais juntos, eu quero que você... Eu tenho para vocês uma vocação que não é só olhar um para o outro, é olhar junto para um lugar. Cara, isso é lindo. O C.S. Lewis, no livro Quatro Amores, ele fala que o que de fato faz com que as pessoas se conectem não é olhar uma para outra e encontrar algo que falta nela, mas é olhar para alguém que está olhando para um lugar que a gente também está olhando e perceber o quanto a gente tem isso em comum. Quando eu falo, cara, que sol maravilhoso, e alguém do meu lado também fala, eu também estava olhando esse sol, ele tá lindo, e nós começamos a conversar sobre o sol, e aquela conversa se aprofunda e a gente sai dali extasiado por causa do sol, não por causa um do outro. E no outro dia a gente conversa sobre o mar e a gente fala do mar e aquilo vai enchendo o nosso coração de alegria. E a gente fica percebendo que quando nós estamos juntos, aquilo que nós olhamos em comunhão fica mais intenso. Porque eu falo coisas do sol que te enriquece e você fala coisas do sol que me enriquece. E enquanto a gente fala, a vida fica mais iluminada. Então, eu não estou aqui dizendo que a minha relação é perfeita, não estou dizendo que eu sou o cara que jamais falho, não estou dizendo que essa é a fórmula para uma vida feliz. Não, só estou dizendo que abraçar para sempre é abraçar uma pessoa. Sim. Não é abraçar uma sensação, não é abraçar o passado, não é abraçar um sentimento, é abraçar uma pessoa. Quando você estava solteiro, existia uma angústia por estar solteiro? Não. Não, eu era sempre fui tranquilo? um cara tranquilo nisso aí. Tranquilo e um cara estranho, porque eu nunca fui de tomar muitas iniciativas, assim, de me aproximar. Às vezes em que eu namorei, foram experiências muito novamente naturais e orgânicas. Não foi assim, eu conheci alguém, achei legal, fui lá, investi, tentei conquistar. Não, foram experiências assim de convivência, de olhar para o mesmo lugar, de falar da vida, de se encantar com o que o outro fala e naturalmente, de maneira espontânea, os mundos vão se encontrando, da mesma forma que eles também foram se afastando. Mas não, eu nunca tive essa sensação de desespero ou de desamparo porque eu não tinha alguém. Eu não cheguei nesse lugar, né? Não tive isso, não. Legal, interessante. Porque isso é uma pauta bastante importante, né? Principalmente dentro do cenário cristão, né? Eu acho que existe essa... Se existe essa cobrança na sociedade normal, você imagina no cenário cristão, né? E, e várias coisas são frutos disso, né? Os casamentos arranjados, né? As precipitações, né? Então, tipo, é uma parada que eu sinto, assim, que tinha que ser mais falado sobre isso, sabe? A igreja, de maneira geral, né? Várias exceções, mas de maneira geral, a igreja é muito boa em conversar sobre o ideal. E ela tem dificuldade de tratar o real. Isso, total. Então, se você ouvir uma pregação sobre namoro, você vai ouvir um monte de coisa sobre o idealismo desse namoro. É Como ele muito deve distante, ser, cara. como ele deve ser, como se deve se comportar. E isso é importante, né? Falar sobre como as coisas devem ser tem o seu valor. Mas nós temos muita dificuldade de falar da realidade, de dizer, ó, beleza, eu ouvi tudo isso, mas eu tô com tal idade, não consegui ainda me relacionar com alguém, isso me faz mal, eu sinto que eu tenho uma pressão sobre mim. Não necessariamente eu quero namorar, mas parece que se eu não namorar, eu tô fora da régua de como a vida deve ser. Eu me perdi, né, do padrão. Então, eu diria que isso é só a ponta do iceberg, né? Se a gente for falar sobre casamento, então, meu Deus, quantas pessoas que estão na igreja, quando escutam uma pregação sobre casamento, ficam arrasadas, porque não é a história delas, não é a história de como elas começaram, não é para onde elas estão indo. Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja e o tema era família. E eu estava muito animado, uma igreja que eu conheço, já fui várias vezes, né? Eu estava muito feliz com a minha pregação quase pronta. E por alguma razão, mexendo na minha biblioteca, eu achei um livro, que eu não vou falar o nome para não causar nenhum tipo. Eu sei que aqui é tranquilo falar, mas eu prefiro não falar para não criar um ruído que a pessoa não escuta o que eu estou falando. Então eu li um livro, e esse livro ele tratava da mulher de uma forma muito diferente. Não era um livro cristão. E por mais que algumas coisas que estavam sendo ditas ali
não era uma novidade para mim. A forma como foi dito me pegou de um jeito, irmão, que eu mudei totalmente a minha abordagem. Era o mesmo texto, era o mesmo desejo de abençoar a família, mas mudei totalmente a minha abordagem. Porque eu comecei a pensar assim, eu estou pregando para uma família que talvez a avó cria os meninos. Eu estou falando com uma família que talvez seja um homem de 45 anos que mora com o pai e com a mãe. Eu estou falando com uma família que talvez seja uma mãe solo ou um pai solo. E eu percebi que a família que estava na minha mente enquanto eu falava era uma família muito idealizada. E, consequentemente, isso afetava a minha comunicação, os meus exemplos, a forma que eu abordava o tema. Cara, aquilo me salvou. Top demais isso que você falou. Você me lembrou do René Padilha. Boa. Porque ele fala que antes de pregar para alguém, considere a possibilidade do filho da pessoa estar brincando no esgoto. Uau. Uau. E é bem a pegada do teólogo da missão integral. Total. Isso. Tipo assim, mano, primeiro pensa pensa direitinho com quem que você tá falando, né? Olha primeiro, lê a realidade, faz uma exegese da realidade, faz uma exegese do espaço que você ocupa, das pessoas que estão te ouvindo. Essa exegese do chão que você pisa, ela não vai adulterar a Bíblia, ela não vai mudar a mensagem bíblica. A Bíblia é a Bíblia, mas ela vai te dar lentes, ela vai modelar o seu discurso de uma forma muito necessária. Eu gostei muito disso que você falou do real e do ideal, porque eu tenho pensado muito, muito sobre isso, né? Eu até falei na oração de Natal lá na minha casa, né? Que eu falei assim, que às vezes a gente ama a humanidade, mas a gente odeia o ser humano. Porque quando o ser humano real aparece, você odeia, tá ligado? Tipo, o jeito que ele é, as coisas reais mesmo que acontecem, né? Só que Jesus, ele gostava do ser humano real, né? É diferente, né? Ele não lidava com o ser humano idealizado, ele lidava com uma... E a grande maioria da igreja é o tempo inteiro lidando com o ser humano ideal, né? Cara, eu diria que sim e não. Eu acho que a igreja é um lugar Não, que mas você você entende? encontra... Sim. É bem isso que você falou No discurso. No discurso. Sim. No discurso é o ideal. Sim, eu acho que assim... Olha como é louco isso. De maneira... Pensando teologicamente, a igreja é o lugar que mais lida com o ser humano real. Isso. Porque ele fala da miséria do ser humano, ele fala do pecado original, ele fala da nossa incapacidade na virtude, a nossa dependência da graça. Então, no discurso teológico, a igreja é o lugar que mais trabalha a ideia do ser humano real. Ela não é nem um pouco... não é esperançosa, otimista com o ser humano. Sim. Tanto é que ela é tratada de forma assim bastante agressiva por alguns campos do conhecimento, exatamente porque ela parte desse pressuposto de que o homem é mau. Né? Alguns vão discutir, não, o homem não é mau, é o ambiente que o corrompe, e essa discussão vai escalando. A neurociência vai falar isso. Então, teologicamente, eu diria que a igreja é o lugar que trata o homem na sua realidade. Eclesiologicamente, ela é o lugar que mais idealiza o ser humano. Isso. A experiência da igreja, a experiência de eu vou lá para um culto com a minha melhor roupa de domingo, com a minha família arrumadinha, bonitinha. Aí a pessoa que está na frente lá canta como se ela fosse a pessoa mais íntima de Jesus, talvez ela seja. Aí o ministério de louvor é aquele ministério, que irmão abençoado, que irmã abençoada. Então, o ambiente da eclesiologia, do encontro religioso, ele é um ambiente onde as coisas não são reais. Não dá para ser real ali. São pessoas reais agindo de forma teatral. Exatamente, não tem como. E eu não estou dizendo que o que elas estão fazendo ali é uma mentira. Não. É um recorte. Sim, eu espero que a galera entenda. É um recorte que pode ser real, mas ele não corresponde à totalidade. Sim. Então, quando um cara tá ali, pega o microfone e fala assim, tudo que eu quero é que a minha família seja uma benção e chora, isso pode ser verdade. Mas ninguém imagina que quando ele vai pro carro, ele já tá gritando com os filhos, tá falando com a esposa de um jeito grosso. Ninguém imagina essa cena. Por quê? Porque aquele cara no carro, no púlpito, ele tá sendo sincero, mas ele tá apresentando um lado que vai beneficiar o olhar que tem sobre ele. Aí um cara que tá sentado no banco e vê ele falando daquele jeito, ele começa também a ser incentivado a performar com a família dele no domingo.
Então ele não vai se esforçar para ser aquilo em casa. Ele vai se esforçar para ser aquilo no domingo. Aí todo mundo começa a ter esse desejo de no domingo ser o mais perfeito que puder ser. E não estou dizendo que tudo isso é falso, mas é incompleto. E por ser incompleto, ele acaba sendo falso, porque ele projeta uma realidade que não existe ou existe numa dimensão muito menor. Né? Então, sim, eu acho que a igreja, enquanto ambiente de convívio, enquanto espaço religioso, né? Porque isso eu acho muito louco. Por exemplo, quando Jesus diz assim, quando vocês escutam os fariseus falando, isso eu acho incrível. Façam o que eles dizem, mas não vivam como eles vivem. Então, desde muito cedo, a religião tem mais facilidade de ter um discurso correto. No discurso, nós somos reais. A teologia ela fala de seres humanos reais. Façam o que os fariseus estão dizendo. Mas não vivam como eles vivem, porque a gente está sempre esbarrando na hipocrisia, a gente está sempre esbarrando no teatral, a gente está sempre esbarrando na performance. Por quê? Porque a gente precisa disso para ser admirado, para ser respeitado, para ganhar espaço de poder, porque a igreja ela oferece um espaço de poder. Né? Se você é alguém que ninguém te escuta, você é alguém que ninguém te respeita, e de repente você conhece uma igreja que tem 40 pessoas sentadas, você pega o microfone, tá todo mundo te ouvindo, isso é poder demais. Que você pode usar de uma maneira correta, mas não deixa de ser um poder, né? Então, para terminar, eu acredito que a igreja é uma bênção, eu acredito que o Senhor se agrada do culto, do encontro, da celebração, mas não dá para negar que esses encontros, na sua grande maioria, eles incentivam mais o ideal que não é alcançável ou que não é vivido, e todo mundo finge que vive esse ideal, do que trazer todo mundo para a mesa para chorar os seus pecados, para buscar caminhos de apoio para que um ajude o outro. Não. Cada um vai para sua casa com os seus segredos, com os seus esqueletos no armário, com as suas angústias, até chegar o próximo domingo e todo mundo se encontra com um sorriso de novo e os esqueletos ficam lá, onde nunca saíram, entendeu? Sei lá, é meio trágico isso, mas eu acho que é muito comum. Mas será que que não falta quem perceba essa dinâmica? Acho que não. Você tem um monte de livro que fala sobre isso, você tem um monte de gente pregando contra isso. É porque até quem prega sobre isso, Tá dentro no disso. fundo, luta contra isso. É. Jesus disse assim que uma das razões pelas quais a espiritualidade dos fariseus ela era impraticável é porque eles se preocupavam com a glória dos homens. Vocês buscam a glória dos homens e não a glória de Deus. E isso é muito incrustado em nós. Sim. Tem um livro do Max Lucado que ele diz assim, que a vaidade é algo tão entranhado em nós que aquele que leu sobre ela quer a glória de ter lido sobre ela. E aquele que criticou a pessoa que escreveu o livro sobre a vaidade também quer o elogio por ter feito uma boa crítica. Então, assim, a vaidade, ela nos perpassa, ela nos agarra de um jeito muito opressor, né? Então, sim, não falta a gente falando sobre isso. Não falta a gente fazendo conferência, congresso, dizendo vamos acabar com a performance, vamos acabar com a mentira, vamos acabar com o palco, é mais altar e menos palco. Tem um monte de gente falando sobre isso e que bom. Mas no frigir dos ovos, no dia a dia da experiência da comunidade, é muito difícil alcançar isso, porque nós estamos num modelo que incentiva isso. Os levitas, o pastor... Não é um ambiente de servos, também são servos, mas um ambiente nomeado por serem servos. Eles são nomeados por terem posições. Então, ser um levita é uma posição, ser um pastor é uma posição, ser o professor é uma posição, ser o irmão da oração é uma posição, né? Então, essa é a nossa luta até o fim dos tempos, essa é a nossa luta até a gente viver totalmente redimido, né? E cada um vai ter que examinar a si mesmo, porque eu também tenho isso, eu também performo e eu também preciso que Deus me dê graça para lidar com isso, com essas coisas, né? É. As dinâmicas de poder, elas estão em tudo, né? Tudo. Jesus disse, né? Os governos, eles se constituem dizendo como as pessoas devem viver, né? Vocês não vão ser assim. Entre vocês não vai ser assim. O maior é aquele Que serve. que serve. Cara, mas viver isso... Repito, tem muita gente que vive isso, mas viver isso na instituição, viver isso na igreja organizada é muito difícil.
É muito difícil. Viver isso em qualquer relação é difícil, pô. Eu acho que sim, mas eu acho que... Tem família. Eu acho que sim, mas eu acho que nas relações é mais possível do que nas instituições. Então, assim, cada um tem a sua família. Mas família é um lugar que, normalmente, a pessoa te saca. Ela sabe quem você é, ela sabe o seu ânimo, ela sabe como você se comporta. Esses dias nós jantamos com uma família, muito legal. Ah, fulano é mandona, cicrano sei o que lá. Parece que as máscaras elas vão caindo e eles convivem. Né? A família, ela sabe um pouco mais quem é o outro. Não é completo, porque ninguém conhece o outro completamente. Mas eu acho que é mais fácil. Tanto é que quando você tem uma situação difícil na vida, pra valer, normalmente quem fica com você é a sua família. Normalmente quem vai lá no hospital ficar com a sua mãe que está internada é a família. Sim. Normalmente quem vai pegar o menino porque os pais morreram é o tio. Então a família, com todas as suas falhas, ela tem mais essa condição Ela funciona, de né? viver o serviço. Porque ela não é hierarquizada. Ela tem hierarquias, pai, mas ela não é hierarquizada. Igreja não. Igreja, instituição, ela é um ambiente hierarquizado. Quem fala? São alguns que falam. Tem os seus dons, tem as suas razões por falarem, mas são alguns que falam. Quem decide? Por mais que seja uma assembleia, uma igreja que tem esse espaço democrático, mas são alguns que decidem. É um espaço hierárquico como qualquer outra instituição. E cabe a quem ocupa esses lugares se esforçar por não incentivar isso. Eu lembro daquele texto, quando Pedro e João, se eu não me engano, acho que foram os dois, eles têm aquela atitude de, através da ação do Espírito, curar um homem. Aquele homem se ajoelha diante de Pedro. E Pedro fala assim, não se ajoelhe diante de mim, eu sou homem como você. Isso é maravilhoso. Então, Pedro não fez nada de errado para aquele homem se ajoelhar. Ele não induziu aquele homem a se ajoelhar. Ele apenas serviu aquele homem com o poder que vem do alto. Ele apenas serviu aquela pessoa na sua necessidade. Mas aquela pessoa respondeu a esse serviço se ajoelhando. Aí é a hora em que Pedro fala, é verdade, me sirva também. É verdade, me dá um dinheiro. É verdade, me deixa ficar um mês na sua casa na praia. É verdade, troca meu carro. É verdade, se eu fui usado para curar você, Deus quer que você devolva para mim. Isso é usufruir do poder que existe nas relações hierárquicas de uma forma muito ruim. Agora, quando eu olho pro cara e falo, levanta, mano. Você é homem como eu sou homem como você. Isso é demais, mas é muito difícil. Quem é que cura alguém? Quem é que executa isso de maneira E não se envaidece. E não se envaidece. E não fala, fica ajoelhado mesmo, porque você pode... Não é o ajoelhar-se de quem quer adorar. Não é assim, me adore. Porque a gente tem repugnância à adoração, né? Não me adore. Mas não temos repugnância ao serviço. Sim. Ó, me sirva. É tipo aquele conto do Narciso, né? O Jonas Madureira, ele até começa uma fala uma vez que ele foi chamado para falar lá na Glocal, contando isso, que é tipo o rio chora pela falta do Narciso, né? E aí a natureza fala para o rio, mas você não sabe que o Narciso, ele só se debruçava diante de você para ver o próprio reflexo dele? E aí o rio fala, o que vocês não sabem é que quando o Narciso se debruçava diante de mim para ver o reflexo dele, eu também vi o meu reflexo nos olhos dele. Caramba. Então, tipo assim, no fim todo mundo... Tá na mesma relação. Tá na mesma relação. Pegar um pouquinho pra mim, vou sofrer pro meu benefício. Pro meu benefício, e é fogo, né? Aí eu acho que é a natureza humana mesmo, né? E não tem jeito. A gente não tá falando sobre uma coisa como um demérito pra alguns, como um destaque para um espaço específico. Essa é a nossa natureza. E alguns vão lidar melhor, outros pior. Alguns vão discernir essa natureza, outros vão viver na correnteza dela sem nem perceber o que estão fazendo. Mas é a realidade da vida, né? Eu tô aqui com você, a gente está conversando, e eu tô tentando aqui comigo ser o mais sincero e o mais natural possível. Mas toda hora vem aqui uma voz assim, fala mais devagar. Agora é hora de você falar uma frase para um corte. Por quê? Porque tudo que a gente está fazendo, a gente faz também esperando alguma coisa. O que seria, então, a nova natureza em Cristo?
Eu acredito que a nova natureza em Cristo é o que Filipenses capítulo 2 diz, né? Que nós temos que ter o mesmo sentimento que habitou o coração de Cristo Jesus, né? Aquele que, podendo ser Deus, não se apega a essa ideia de ser Deus, mas ele se esvazia. E ele se esvazia de tal maneira que ele se coloca numa condição de homem, de servo, né? Então, eu acho que a natureza de Cristo, que é a natureza que ele quer compartilhar conosco, é a do serviço sincero. É o despojamento, que é difícil. Por isso que tem que ser conversão. A conversão não é dizer não para o diabo. A conversão é dizer não para si mesmo. Essa é a conversão. A conversão é virar as costas para o próprio ego. É sair de si para se encontrar com o outro, pensando no outro. É muito difícil, cara. Aquela história que todo mundo fala, assim, várias pregações, né? De que é uma história, né? Não tá na Bíblia. Jesus está caminhando com os seus discípulos, trocando ideia, conversando, falando um monte de coisa legal. Aí, de repente, ele dá uma ordem do nada. Pessoal, cada um pega uma pedra aí e me acompanha. Aí, todo mundo pega uma pedra, tá acompanhando Jesus. Quando chega em certo lugar, ele olha e fala assim: fulano, cicrano, agora a pedra de vocês vai virar pão. A pedra de todos vocês vai virar pão. Aí quem pegou pedra grande, mano, ficou com um pãozão. E Pedro pegou uma pedra pequenininha para não ficar cansado. E pegou um pãozinho, né? Aí beleza. Passou um tempo, ele encontrou uma outra galera, mas Pedro tava junto. E ele disse: cada um pega uma pedra. Pô, Pedro na hora pegou a maior pedra que tinha e foi carregando, sofrendo. Aí quando eles chegaram perto do rio, Jesus disse: agora lancem as pedras no rio. Aí Pedro ficou revoltado, ele falou: Jesus, eu peguei essa pedra para você e você faz isso? E ele responde: Pedro, você pegou essa pedra pensando em mim ou pensando em você? Então, a partir do momento que eu pego uma pedra porque eu sei que ela pode virar pão para que eu coma, já não é mais para o outro, não é mais para Jesus, é para mim mesmo. Então, a grande gama de experiências que nós temos na vida, normalmente elas estão sendo motivadas e guiadas pelo desejo de usufruir de alguma coisa do outro. É. E é a nossa natureza. E abrir mão disso é servir, é se despojar e é encontrar em Cristo Jesus poder suficiente para viver isso. Cara, interessante isso que você falou, porque eu estava conversando aqui com outra psicóloga que eu gravei anterior a você, né? E ela não é cristã e tal. E a gente tava falando sobre dinâmica de relacionamento aberto, né? E ela falou assim: Marco, engraçado, cara, que tem uma coisa assim que, por mais que a sociedade queira abrir os relacionamentos e não sei o que lá, eu sinto que tem uma coisa no ser humano que ainda quer prender o outro, que quer meio que dominar o outro. Por mais que ele diga que ele não tem ciúme, na verdade ele tem. Ele tá meio que querendo controlar. E aí eu comecei a pensar na natureza caída, né? Tipo, que o ser humano tem essa coisa dele, né? Do controle, Não que eu concorde com relações abertas nem nada, mas é legal a gente entender sobre coisas que estão dentro de nós, né? E essa parada do controle do outro, meio que da dominação, que é isso que você falou, que é um não que você tem que dizer pra você, que é o poder. Porque, assim, poder e dominação é duas coisas que estão perto. Sim. Né? Se você tem poder sobre alguém, né? Sim. E isso são traços dessa natureza caída, né? Eu acho que a gente pode olhar para Adão e Eva, né? Nossos pais, e concluir algumas coisas. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode concluir já foi dito de uma forma muito impactante por Sartre, né? O inferno são os outros. Sim. Então, eu acho que a primeira reação da nossa natureza caída não é dominar o outro, é culpar o outro. Culpar o outro. Eu culpo o outro. A minha vida não é feliz por causa do outro. A minha vida não é boa por causa do outro. A minha vida não é mais plena por causa do outro. Então, a nossa natureza caída, a sua primeira reação não é agarrar o outro, é empurrar o outro. Só que aí ele percebe, assim como Adão e Eva, que sem o outro não tem vida, na perspectiva da narrativa de Gênesis. Para eu continuar a minha experiência da existência, o outro é importante. Não só para eu procriar, mas para constituir a vida. E aí, para que eu não deixe que o outro faça o que fez comigo, eu o controlo.
Então eu controlo o outro porque eu acho que o outro não é capaz de ver uma vida que corresponda às minhas expectativas e me faça feliz. Então, o que me move a controlar o outro é o medo que eu tenho de que o outro me prejudique, de que o outro não me faça feliz, de que o outro não... Então, quem sou eu para falar de relacionamento aberto? Nunca estudei sobre isso, né? Mas uma das coisas que eu acho que fazem com que as pessoas tenham também essas Vontades, não? vontades e maneiras de organizar a vida é isso, ó. Eu percebo que eu não consigo controlar você. Eu tenho medo que você viva de uma tal maneira que você me machuque. Então eu vou criar um sistema em que nós conseguimos viver bem, curtir um ao outro, mas eu não tenho tanta expectativa de que você vai fazer só isso para mim. Eu tenho outras relações, eu tenho outras fontes. Então, o medo de ser prejudicado, o medo de olhar para uma pessoa só e ela me abandonar, o medo de ser traído, o medo de que o outro me prejudique, porque o inferno é o outro, ou me faz controlá-lo, ou me faz ignorá-lo, ou me faz controlá-lo, ou me faz destituí-lo da minha São vida. dois extremos, né? São dois extremos que nascem do mesmo lugar, do medo de que o outro me faça mal. Que é tipo a fita do Caim matar o Abel, né? Meu Deus. Que é tão recente já, os primeiros irmãos, né? Assim, né? Eu gosto quando o Charles Swindoll tem um livro onde ele fala de vários personagens e ele cita a história de Caim e Abel e ele faz um comentário teológico bem interessante, que ele diz que existe uma ideia na sociedade de que a corrupção do ser humano ela é muito gradual. De que o ser humano ele começa com pequenos delitos e depois que ele vai se corrompendo. E ele fala, pô, você pega os primeiros irmãos, o cara já matou o outro. Tipo, não foi assim, brigaram e ficaram sem se ver. O pecado acabou de entrar na humanidade e o resultado já é um irmão matando o outro. Mas a Caim e Abel, eles também representam bem isso, né? De que o outro vai prejudicar a minha relação com Deus. É até pior, né? Porque a inveja de Caim nasce do culto, né? Isso que é terrível. O que gera nele o sentimento de assassino é ver Deus aceitando o irmão dele e a oferta do irmão dele e não a de Caim. O ambiente de culto. O ambiente de sacrifício a Deus, o ambiente de culto, o ambiente de tributo ao Senhor. É esse ambiente, é nesse ambiente que Caim tem o... Claro que no Novo Testamento a gente vai ler que não era só isso. Caim, ele se deixou dominar por uma natureza pesada, né? Ele foi ímpio, né? Então, eles falam que Caim ele foi filho do diabo mesmo. Então, não é só um ranço com Abel. Ele é uma construção. Tanto é que Deus fala para ele, ó, o pecado está à sua porta, cabe a você dominá-lo. Por que você está com essa cara? O pecado está aí toda hora, cabe a você dominá-lo. Então, claro que não foi uma coisa assim tão pontual. Mas o fato é que, novamente, o que gera alguém matar o outro é porque o outro era o seu inferno. Ó, você atrapalha o meu culto, você atrapalha a minha experiência de fé. Você é um espelho que me incomoda porque eu olho para você e eu fico constantemente sendo lembrado que eu posso ser melhor. Eu olho para você e vejo constantemente que eu estou dando menos do que eu devia dar. Eu não aguento mais olhar no espelho e perceber que eu sou fraco, e perceber que eu sou ineficiente, perceber que eu não sou dedicado. Então, ou eu mudo ou eu te mato. Ou eu me renovo, ou eu te enfoco. Ou eu faço a vida ser diferente, ou eu tiro você da minha vida. Então, eu decidi tirar você da minha vida. Porque se transformar é muito difícil. A gente fala que, de maneira geral, né? A igreja é um lugar onde a vida é transformada. Cara, isso é o maior milagre, uma vida transformada. Né? Eu e você carregamos birras, raivas, relacionamentos rompidos de anos, porque a gente tem dificuldade de mudar. Hábitos nocivos. Então, o Caim olha para Abel e fala, a minha saída é me transformar ou destruir você? Eu vou destruir você. Porque me transformar é um exercício diário que eu não estou disposto a fazer, né? O Marcos Botelho, ele fala um negócio muito interessante, que ele diz assim que a Eva, ela escutou de Deus que do ventre da barriga dela sairia o cara que pisaria na serpente, né? O Messias, entre aspas, né? Entre aspas, não. O Messias, né? Digo assim. Eles não sabiam que era o Messias, mas o Messias, né? E o Marcos Botelho fala que Caim acha que ele é esse cara. Por causa que ele é o primogênito da Eva. Sensacional.
Entendeu? Então, tipo, ela escutou que da barriga dela, ela, mulher, ia sair quem pisava na cabeça da serpente. E ela vai e tem um filho. Então ele tinha esse ego de Messias, sacou? De eu sou o Sensacional. cara e tal. Interessante, né? Sensacional. Nunca tinha ouvido, não, mas sensacional. E faz todo sentido, né? É. Para eles que não tinham essa perspectiva do todo que a gente tem, você vai ter um filho que vai pisar na cabeça da serpente. Teve um filho, chama Caim. Muito bom. Né? E a Bíblia tem essa questão do primogênito, né? O primogênito, entre aspas, meio que vale mais, é o cara que Sim. tem a herança e as paradas. E ela tá sempre invertendo essa lógica, né? Porque sempre o aceito por Deus é o mais novo, né? É. Caim e Abel, Esaú e Davi, Jacó, é, o próprio Ismael e Isaac, porque é, Ismael é o primogênito. Tem um livro, Não em Nome de Deus, do Jonathan Stark, alguma coisa assim. Jonathan Stark, eu sempre confundo o nome dele. Um rabino que faleceu há pouco tempo. O livro inteiro, ele tenta mostrar, nos textos do Gênesis, essa relação dos irmãos. De Ismael com Isaac, de Jacó, Esaú, de Caim e Abel. E para fazer uma defesa de que a relação entre a Palestina e Israel, a relação entre Israel e a Palestina, entre irmãos, ela não precisa ter essa leitura tão cruel, tão bélica como está dada. Existe um jeito de você perceber que Deus jamais desprezou totalmente ou jamais ignorou os outros irmãos. Então ele começa a falar como Deus tratou Ismael, como Deus tratou Esaú, para tentar, como Deus tratou Agar, para construir uma narrativa que faça com que a gente tenha consciência de que a expectativa de Deus é que haja harmonia entre esses irmãos e tal. É bem bacana. pô, legal, legal demais. É, tanto que a parábola do filho pródigo, eu já vi uns caras falando que ela é uma crítica a Israel. Porque Israel meio que representa o filho mais velho, Sim, sim. né? Então, é tipo uma denúncia a Israel, né? Ela não aceita o irmão que mais novo que estava perdido e chegou, que pode ser as outras nações, pode ser os outros Interessante. povos, né? Legal. É louco isso, cara, é louco. E a gente fica pensando como colaborar, né? Sim. Com tudo isso, né? Eu acho que o que você está fazendo aqui é é uma das coisas mais importantes para que a gente consiga encontrar caminhos de esperança, que é a conversa, cara. A gente perdeu a capacidade de conversar. Porque conversar não é só me aproximar de quem eu tenho afinidade para falar sobre amenidades ou pontos em comum. Isso não necessariamente é conversar. Conversar é estar disposto a ouvir o contraditório, É, é estar disposto a escutar o que me incomoda sem interromper, sem ficar pensando na resposta que eu vou dar. é. Né? Eu gosto muito quando, eu esqueci o nome dele agora, mas um autor diz que a coisa mais difícil que tem é escutar, porque você está ouvindo o outro e já está formulando como que você vai reagir ao que ele está falando. Na verdade, isso não é escuta, né? É, você está recebendo uma informação para falar, você não está escutando, você não está digerindo, você não está colhendo, você não está refletindo sobre aquilo. Né? Você está simplesmente se aproveitando de um dado que vai te dar a oportunidade de mostrar o quanto você conhece daquilo, o quanto você ignora aquilo, o quanto você ama aquilo, o quanto você odeia aquilo, e continua sendo sobre você e não sobre o outro. Né? Aquele dia lá que a gente foi gravar o negócio lá em Suzano, do Nando lá, faz anos. Aí eu lembro que você falou uma coisa pra mim que eu não esqueci isso. Que eu disse pra você que eu achava que eu tinha uma tendência mais liberal, né? E aí você falou assim, então leia os conservadores. Cara, eu faço muito isso. Sempre que eu tenho uma tendência para um lado, por mais que eu, claro, leia esse lado, eu É, leio muito mais o outro. Né? Sempre. Eu sou alguém que procura intencionalmente atenção. Ah, estão utilizando um texto para defender tal conceito. Que grupo está usando esse texto? Esse. O que o outro grupo diz? Eu preciso entender o que o outro grupo diz. E isso não só me ajuda a encontrar um equilíbrio que para mim faz sentido, que o outro pode chamar de ficar em cima do muro, o outro pode chamar de responsabilidade, mas na minha concepção é um equilíbrio que eu encontrei. Então, existem temas que eu leio
Brian McLaren e eu leio John Piper e eles dão as mãos. Aqui e ali estão olhando para o mesmo texto e falando a mesma coisa. Mesmo que eles estão em espectros tão distantes em vários assuntos da sociedade, né? E da própria teologia. Agora, tem vezes que eu leio Rob Bell e eu leio Francis Chan e eles estão se degladiando naquele tema. Mas aí eu consigo tentar entender como que o Francis Chan chegou nessa conclusão. Quais foram os caminhos de reflexão que ele fez. E como que o Rob Bell chegou nos dele. E isso me ajuda a decidir com quais caminhos eu me identifico mais. Porque eu posso chegar em cima de uma montanha e encontrar pessoas totalmente diferentes de linhas teóricas opostas que estão no mesmo lugar que eu. Estamos os três sobre a montanha. Mas qual foi o caminho que esse fez e qual foi o caminho que esse fez? Dependendo do caminho que um fez, eu me identifico mais do que o outro. Porque o caminho que a gente faz influencia nas respostas que a gente dá. O caminho que a gente faz afeta o nosso olhar sobre tudo. Eu gosto muito quando o Antônio Carlos Costa, no livro Convulsão Protestante, né? Quando ele fala, na verdade não é uma frase dele, ele fala, citando alguém, de que existe uma teologia que só é capaz de chegar na nossa cabeça quando a gente coloca o nosso pé em outros lugares. Você coloca os pés em alguns lugares que mudam a sua forma de pensar. Que legal isso, hein? Então, assim, genial. Quando ele chegou no Jacarezinho, na favela do Jacarezinho, na comunidade, e viu crianças tomando banho no esgoto, ele precisou confrontar a teologia dele. Ele não jogou tudo fora, ele dialogou. Ele não jogou no lixo, ele repensou. Né? Eu gosto muito de um livro do Karnal sobre pecado. E o Karnal ele fala assim, que eu acho genial. Ele fala que quando Adão e Eva, na verdade Eva, mas Adão também, pega do fruto e come do fruto do conhecimento, ele fala que isso simboliza uma coisa que todo mundo quer. Chegar ao conhecimento sem o processo para assimilá-lo. E ele fala que o que torna você capaz de usar bem o conhecimento é o caminho que você faz para chegar até ele. Então, quando eu quero estudar um conceito, eu vou estudar outras coisas que não são aquele conceito, mas que vão me munir de cenários, de imagens, de vozes que vão me ajudar a lidar com aquele conceito. Sim. Então, eu descubro, por exemplo, a fórmula química de alguma coisa. Mas para chegar até aquela fórmula, eu estudei que na história, várias pessoas, usando de maneira indevida conhecimento, geraram bomba atômica, geraram problemas sociais. Aí, quando eu chego naquele resultado, eu sei o que fazer com ele. Porque eu já li uma série de coisas, eu estudei uma série de coisas que me prepararam para que eu usufruísse daquele conhecimento com responsabilidade, com maturidade. Então, chegar ao conhecimento tem a ver também com o processo que eu faço para alcançá-lo. Isso que você falou é genial, cara. Isso que você falou é genial. Eu pensei em temas como homossexualidade, como coisas assim, e como é diferente o ponto de vista de quem tem um pouco de vivência no assunto. Total. É muito diferente. Isso você falou, tem coisa que você precisa ter um pouco de vivência, porque não é só sair falando, né? Total. Eu acho que a experiência, ela nunca pode sobrepujar o conhecimento bíblico. Sim. Mas ela faz com que você leia e você compreenda o texto bíblico de outro lugar. Sim. O livro, eu acho que a gente não vai entrar nesse tema, que é um tema bem delicado, Sim. mas eu acho que vale a pena citar. Eu sou uma pessoa antes e depois de ler Entre a Cruz e o Arco-Íris, da Marília Camargo. Esse livro, para mim, é o melhor livro que eu já li sobre a questão da homoafetividade. Não porque ele dá respostas, não porque ele resolve enigmas, mas no meu caso, ele me deu um coração. Tem o do Lisanes Moura também, Conheço. Né? Mas eu não li, eu não cheguei a ler. Já li. Tá. Conheço, mas assim, eu acho que a Marília Camargo, primeiro por ser jornalista, ela não fez um caminho de dar uma resposta. Ela conversou com gente. Ela entrevistou o Caio Fábio, ela entrevistou, acho que era o Evaldo Ramos, o André Fontana, se não me engano. Sério? Também. Que legal. Sim. Tem uma série de vozes Entre ali. a Cruz e o Arco-Íris? Nem sei se é fácil achar, porque é muito tempo, né? Acho que não relançou. Sabe por que não é fácil achar? Tá entre a Cruz e o Arco-Íris ali, né? É uma área bem dinamite. Muita dinamite aí. Mas é um livro que não dá respostas no sentido assim, dizer como você deve fazer. Tá. Mas no meu caso, ele me deu um apanhado histórico que eu não tinha de como
os homoafetivos foram tratados no decorrer da história, o quanto eles sofreram pela maneira como algumas pessoas decidiram lidar com eles, né? Que não é um tema, são pessoas. Depois ela traz narrativas de pessoas, por exemplo, que, como cristãs, abandonaram a prática e elas dão o seu testemunho sobre isso. Outras que não abandonaram a prática e vivem... Então, ela faz um apanhado... É uma pesquisa completa. ela faz um apanhado que te coloca numa condição de refletir com outros materiais, com outras referências, né? E que para mim foi importante, me humanizou mais. Eu nunca fui um militante nessa discussão, nunca fui um cara de ficar... Esse não é um tema que me ocupa de maneira visceral. Sim. Eu sempre lidei com pessoas e Eu tento também, tratar da melhor maneira possível pessoas, né? Mas eu entendo que existe uma tensão teológica, eu entendo que isso não é banal, então eu tento não banalizar. Mas isso me deu ferramentas que foram muito importantes no meu trato com gente. Uhum. Isso me deu vocabulário, isso me deu empatia. E isso me deu também consciência, porque assim, para muitas pessoas isso não é uma questão. Né? Para quem não tem essa experiência religiosa ou para quem Sim. não está pautado por uma questão bíblica, para quem olha para a Bíblia como um livro aberto sem nenhum tipo de regra absoluta, não é uma questão para eles. E para quem não é uma questão e eles não estão preocupados em saber o que eu penso, eu não tenho que falar nada para eles. Eles não estão perguntando nada. Eles estão vivendo a partir das suas referências. Ok. Mas como que eu converso com quem me procura? Como que eu falo com quem quer saber minha opinião? Né? Como que eu lido com quem me faz perguntas profundas? Eu não queria banalizar isso. Eu não queria nem adotar um discurso X que me colocaria em tal lugar, nem um Y que me protegeria de tal lugar. Eu só queria ser honesto e dizer isso eu não sei, isso eu acho, isso talvez. Então esse livro foi maravilhoso. Entre a cruz Isso e o é muito arco-íris. legal. Isso é muito legal. E tipo assim, nesse assunto aí, claro, sem entrar em nenhuma opinião nem nada, mas eu me aventuro a fazer um pouco isso que você falou. De também sentir um pouco a vivência, a conversa com as pessoas. Sim. Entendeu? Em recorrer a outros tipos de materiais que é o próprio ser humano de fato. Sim. Que tá ali com você, entendeu? E não ser aquela coisa do que a letra mata, né? Mas o espírito, né? Então, tipo, eu gosto, assim, Aí eu me arrisco fazer teologia nesse Boa. tema. Porque você leva em consideração também um pouco da tua bagagem, da tua vivência, das pessoas que você conhece, né? Igual o Gondim falou aqui. Tem nomes, tem rostos, tem... Não é assim, é igual o que você falou, não é um tema, tá ligado? Eu gosto muito daquele livro As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Sim, do eu tenho. C.S. Lewis. Eu tenho ele. E tem um dos capítulos em que ele fala sobre o ódio que existia durante a guerra, né? Porque o pano de fundo é a guerra. E ele fala de que existe um público que, se eu não me engano, é o público londrino, né? Que odeia muito os nazistas, assim, e eles ficam conversando entre si o que fariam com os nazistas, e eles, né, cheio de ódio. E aí ele conta que... mas isso não é verdade, né? Se você tivesse um vizinho alemão aqui, no caso nazista, né? Não só os alemães, um nazista, e ele chegasse aqui machucado, ele foi construindo um cenário para dizer que é mais fácil odiar um abstrato do que odiar um ser humano em necessidade. Isso parece até meio estranho, eu falando, não, Thiago, a gente é muito indiferente. Cara, a gente pode ser indiferente a muitas coisas. Mas existe uma centelha divina em nós que de vez em quando se sobrepõe e que ela se compadece de quem sofre. Nós temos um exemplo bíblico lindo que mudou a história. A gente tem uma mulher rica que está indo tomar banho, cara, no Rio Nilo. E uma vez um amigo me disse, como é que ela tinha coragem de tomar banho no rio onde as crianças estavam sendo afogadas? Que misericórdia é essa? Ela está indo tomar banho no rio Nilo onde as crianças eram afogadas, os filhos dos hebreus. Mas enquanto ela está se banhando ali, sem se importar com o que está acontecendo, o mundo está caindo e ela está vivendo a sua realidade, um bebê chora num cesto. E quando ela abre, o texto fala que ela teve compaixão. E aquela mulher, por alguma razão milagrosa, ela acolhe aquele menino hebreu.
e ela protege aquele menino, e ela paga para que a própria mãe cuide dele sem saber disso. Então, como pode a filha do ditador, aquela que foi tomar banho nas águas que matam as crianças, agora pega Moisés, e o nome de Moisés foi ela que deu. Cara, isso é sensacional, mano. O nome do homem que Deus usou para libertar o povo do Egito foi dado pela filha do faraó. Sensacional. Louco. Então, quando um egípcio O sanguinário... próprio nome do faraó não tem, né? Exatamente. Isso é louco, o Marcos Botelho gosta de falar sobre isso. É. Enquanto um egípcio sanguinário odeia o hebreu, a filha do ditador protege a criança. Porque existe algo em nós que às vezes é ativado até pela soberania de Deus, e a gente se vê erguendo a mão não para socar, mas para levantar alguém que a gente achou que ia dar um soco. Aí entra um pouco até na graça irresistível, né? Aí já tá num outro nível de discussão que eu não vou entrar, porque a graça irresistível ela tá muito atrelada à questão da salvação. Ela tem essa aplicação, mas digo assim, tô tendo a liberdade de usar o termo nesse sentido. de quando a graça transborda. Tipo, o negócio do Antônio Carlos Costa não é quando a teologia transborda. Quando a graça também transborda esse assunto. Sim, não. Aí vai para outros Não, assuntos. é que esse termo é um termo tão... É um termo do calvinismo, né? Ele tá tão incrustado numa discussão que eu entendi o que você está falando, mas ele leva para outro lugar também. Sim. Mas sim, a graça ali deu a cara. A graça ali sobrepujou. A graça apareceu de uma forma incrível. Então, existe... Da mesma forma como você diz assim, né? Que a gente fala amar a humanidade, mas depois a gente odeia o ser humano, eu concordo plenamente. Também existe a teoria de que às vezes a gente fala odiar uma certa humanidade, mas se compadece do humano. Então a gente fala que odeia uma tribo, até que por alguma experiência da vida você está se vendo com uma criança daquela tribo e você a acolhe e você faz aquela criança crescer debaixo do seu teto. Isso daí é material, é conteúdo de várias literaturas, porque... Então, assim, você tem Romeu e Julieta, famílias que se odeiam, mas aí você tem dois jovens que se amam. Por quê? Porque eles se encontraram, eles se olharam, eles trocaram partes de si um com o outro da vida e aquilo que era ódio se transformou em amor. Então, na literatura do Shakespeare. Então, eu acho isso. Eu acho que a gente, sim, tem que fazer teologia, a gente tem que ser honesto com o que a gente pensa. Para mim, o campeão disso é o Tim Keller, o cara que mais... me ajuda a tentar encontrar um lugar de compaixão, misericórdia, mas também de verdade naquilo que a gente pensa. Não é a verdade absoluta, eu não tenho como impor verdades, mas eu tenho a verdade que eu creio, e eu tenho que tentar ser honesto com ela. Não pode ser tão líquido, né? Tão fluido assim, né? Se essa fluidez ela é mentirosa ou ela é uma reação a um ambiente opressivo, é ruim. Se você de fato é um ser pós-moderno, onde tudo é líquido, a la Bauman, não que ele fosse, mas né, a maneira como ele trata desse como tema... ele profetizou. Se você é um cara que é líquido demais, porque essa foi sua... Você não está sendo divergente com aquilo que você pensa. Você é assim. E eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas você está sendo coerente. Você está sendo coerente com o que você é. Agora, quando eu me proponho a ser fluido por outras razões... Aí eu não acho legal. Então, por isso que eu sou um cara meio... Eu acho que eu sou um cara meio sozinho. Eu tenho muitas relações, mas por eu não fechar com ninguém em nada, eu não sou fechado com nenhuma linha teológica, eu não sou fechado com... Eu não tenho coragem de apresentar nenhum nome e dizer assim, esse aqui me representa. Não tenho. Eu tenho muitas coisas nesse, muitas coisas naquele, e eu vou lendo, vou pensando, vou conversando, vou me expondo, vou falando o que eu penso, vou me confrontando, mas eu não tenho nenhum time. Eu sou o cara que recebo inbox brigando comigo porque eu coloquei um livro de tal autor, porque uma ala odeia aquele autor, aí eu coloco um autor que a galera que me odiou aqui me elogia por causa daquele autor, porque... Eu tento ler de tudo, eu tento ouvir de todo mundo que eu posso. E no lugar em que eu tenho algum tipo de influência, porque eu tenho essa consciência, né? Eu não sou o filho de Eva que vai despedaçar a cabeça da serpente. Eu não quero ter
síndrome de Messias, nem de Lúcifer, nem de Messias. Então, eu tento não ter. Então, eu não sou uma voz que A vai... de Lúcifer é mais falada, né? Exatamente. Mas tem a de Messias também. O do Caio, né? Quero o Caio também, né, mano? Caio é o Caio. Então, eu não quero ser aquele cara que acha que a voz dele vai revolucionar o Brasil. Que, pô, eu tô aqui pra ensinar essa galera como é que faz igreja. Pô, que isso? Tem gente aí que ninguém nunca viu, que ninguém sabe o nome e que tá fazendo coisas no reino de Deus que são 10 vezes maiores do que eu. Gente que tá na comunidade, gente que tá escrevendo, gente que tá ensinando. Eu não tenho essa impressão sobre mim. Eu só quero que Deus me dê graça para pecar menos, para prejudicar menos as pessoas que estão perto de mim, porque eu sou ótimo em prejudicar as pessoas, porque quem vai ser ferido é quem tá mais perto. Quero ter mais graça para olhar o outro e tentar entender o outro como ele é e não mentir sobre o que eu penso. Por isso que eu não quero lugares grandes, eu evito ir em podcast, quando poucos me convidam, mas eu não... Por quê? Porque tem um monte de coisa que eu não sei falar, tem um monte de resposta que eu não tenho, tem um monte de coisa que eu tô ainda confabulando e eu não quero me sentir na posição de precisar falar o que eu não sei falar. Então, você quer? Não, pô, não quero não. Mas você sabe falar muito, cara, muita coisa. Eu acho que eu tento ser honesto, eu acho que não é uma virtude, é até mesmo uma fraqueza, assim. A minha honestidade não é virtude, é medo, né? É medo de dizer aquilo que eu não sei dizer, cara. Então, assim, se eu tenho coragem de fazer tal afirmação? Não tenho. Por quê? Porque eu não tenho postura, eu não tenho convicção como outros têm. Sim. Então, eu não falo. Hoje eu me vejo também assim, nesse lugar. Né? Principalmente de temas mais sensíveis. Com certeza. É difícil cravar alguma coisa sobre. Cara, eu prefiro não falar, não responder, não dar minha opinião sobre. E quando precisar dar opinião, eu peço a Deus graça para que seja gracioso. Uhum. Não necessariamente dizer o que as pessoas querem que você diga, mas ser as pessoas que você precisa que você seja. Uhum. Né? Eu gostei muito de um cara que disse assim, eu não tenho coragem, na experiência dele, né? Eu não tenho coragem de dizer para alguém que me pergunte que o inferno não existe. Mas se eu disser que o inferno existe, que seja com lágrima nos olhos. Então, tipo assim, achar que o inferno existe não necessariamente é desejar e torcer para que alguém vá para lá. Ou acreditar que nós temos a incumbência de oprimir pessoas com isso. Sim. Às vezes é uma dor. Dizer isso é uma dor. Dizer que o inferno existe é um sofrimento. Eu não quero que ninguém vá para lá, mas ele existe. Eu não quero que você vá para lá. E por isso eu choro. Então, eu sou muito mais daqueles que dizem que o inferno existe doendo, chorando, do que aqueles que dizem que ele não existe, entendeu? Mais ou menos isso. Legal, cara. Bom, vou tocar mais um. Vamos tocar o super-herói. Vamos. Super-herói mesmo? Super-herói. Bora. E aí depois eu quero que você conta a história dela. Por favor. Eu sempre me achei tão comum, talentos pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, e o meu valor eu não conseguia ver. Eu queria ser um super-herói, ter poderes para me transformar nos heróis. A ferida não dói e na tristeza eles podem voar. Eles podem voar, mas eu não sei voar. Eles podem voar, mas eu não sei voar. Só palhinha, só palhinha. Cara, como é que foi que você escreveu essa? Foi sensacional, Marcos. Foi muito legal. Eu tinha um pastor querido, pastor Nino, José Januário. Você é de Mogi, né? Hoje ele está na Igreja Batista em César de Souza. Na época ele era da PIB de São Miguel. E o pastor Nino foi uma das pessoas que me incentivaram, me apoiaram, me potencializaram. Foi durante o ministério dele que eu gravei meu primeiro CD. Ele foi o primeiro pastor
Perdão, ele foi o primeiro pastor a pegar textos meus e colocar no boletim da igreja. Ele me chamava de Tiago Lucado na época, porque eu amava o Max Lucado. E ele estava fazendo uma série de mensagens sobre os heróis da fé. Então, todo domingo ele pregava à noite sobre um herói da fé e fazia várias aplicações legais. E naquele domingo, eu estava sentado em um dos últimos bancos, eu não ia ter nenhuma função no culto, eu estava apenas participando ali no meu lugar. E ele chegou perto de mim e disse, quando eu acabar de pregar, eu quero que você cante uma música. E eu falei, qual música? Deus vai te mostrar. Né? E fez aquele olhar de pentecostal. Ele não é, mas fez aquele olhar. E beleza, ele pregou sobre Noé. E enquanto ele pregava, eu ouvindo a mensagem dele, eu ficava pensando, elaborando, refletindo que canção poderia cantar. E eu fui transportado para 2 experiências que eu vivi enquanto eu ouvia a pregação dele. A primeira foi assistindo o filme do Superman. Tem um dos filmes dele, da série do Superman, né? Em que ele... Não da série. É um filme, mas de uma série de filmes que foram lançados na época, né? Em que ele não quer mais ter uma vida de um herói. Ele agora quer ser comum. Ele quer andar com as pessoas, ele quer comer no restaurante, ele quer namorar a Lois Lane, ele não quer mais ser um herói. E aí ele abre mão dos poderes dele, ele fica como um ser humano normal. Só que enquanto ele está nessa condição sem poderes, aparecem os inimigos de outro planeta e eles destroem todo lugar e inclusive a Lois Lane morre. E ele fica arrasado porque ele se culpa. Se eu estivesse vivendo a minha vocação, se eu estivesse cumprindo a minha missão, não estaria vivendo essa devastação agora. Esse luto e essa dor. E aí ele consegue voltar ao lugar onde ele abandona o seu poder e ele retoma esse poder. Só que o que ele faz agora? Ele tem poder, mas já está tudo destruído. Ele começa a voar. E ele começa a voar tão rápido que a rotação da Terra vai para o outro lado. E, de repente, começa a voltar no tempo. Caramba. O trilho que descarrilhou volta para o seu lugar. A Lois Lane, que havia caído num abismo de carro, ela volta para o seu lugar. E ele consegue agora, com o poder, interferir na realidade e proteger as pessoas que ele ama. Isso ficou muito forte na minha mente, porque voar ali na minha canção, os heróis podem voar, tem a ver com essa cena. O voo de voltar no tempo, o voo de poder retornar ao lugar do meu erro e acertar. O voo de ter uma segunda chance, o voo de fazer de novo e agora do jeito certo. E aí isso ficou na minha alma e eu lembrei disso enquanto ele pregava. Então isso ficou ali. E a segunda coisa, não sei se você já ouviu essa história, eu acho que muita gente já escutou, pelo menos nos lugares que eu fui. Nós fomos para a praia, eu, meus 3 irmãos, meu pai e minha mãe, numa casa que meu pai alugou, na Praia Grande. E quando nós chegamos lá, todos ainda jovenzinhos, bem novinhos, eu fui o primeiro a entrar. E eu vi uma das coisas mais lindas que um adolescente naquela época poderia ver, uma beliche. E eu fiquei animado com a possibilidade de dormir na cama de cima, né? Isso tinha a ver com autonomia, isso tinha a ver com crescimento, tinha a ver com poder. Só que quando eu fui dormir, colocar minhas coisas na cama, o meu irmão mais velho colocou a mão no meu ombro e falou, a cama de cima é minha. E eu, como eu sempre fui corajoso, um homem corintiano, um cara que não leva desaforo para casa, olhei para ele e falei, pode ficar. E fui dormir. Mas durante a noite, ouviu-se um barulho. Pá! Acendemos as luzes, meu irmão caiu. E eu não orei para isso acontecer, não fiz campanha, nada, ele caiu. E enquanto ele gritava de dor no chão, meu pai apareceu e foi correndo pegar uma pomada para passar no braço do meu irmão. E quando meu pai chegou perto dele, ele perguntou, filho, tá doendo muito? E ele disse que sim. Aonde tá doendo? E meu irmão falou, esse braço aqui. Aí deu o braço pro meu pai fez massagem. E eu pensei, meu irmão vai chorar. E ele não chorou. Passou um tempo, eu pensei, agora ele vai chorar. E ele não chorou. Na terceira vez que eu pensei nisso, meu pai já tinha terminado e todo mundo foi deitar. Apagaram as luzes e eu fiquei, eu quero ser assim. Eu quero ser forte igual meu irmão. Ele não chorou, não esperneou. Que coragem, que maturidade, que homem. Aí eu não aguentei, levantei da cama, bati assim nele. Júnior, acorda. Aí ele acordou. Eu falei, cara, me ensina. Como é que você fez para enfrentar a dor? Como é que você fez para não chorar? E ele respondeu,
eu dei o braço errado. O braço que tá machucado é esse aqui. Na mesma hora eu gritei, pai! Meu pai veio, pegou o braço que tava machucado, fez massagem, e aí meu irmão chorou. E por que eu lembrei dessa história? Porque o meu irmão tava ferido e mentiu para quem poderia ajudá-lo. O meu irmão estava machucado e se esquivou das mãos que queriam protegê-lo. Porque ele estava mais preocupado em esconder que ele era tão frágil como nós, ele queria tanto evitar chorar diante dos irmãos, que ele não se permitiu até aquela experiência com o pai. Isso foi muito forte na hora que eu estava ali ouvindo, né? Essas duas coisas, que voar é ter essa experiência de poder voltar no tempo e consertar o que a gente quebrou. E que bom se a gente pudesse fazer isso. Isso é ser um herói. E a segunda coisa é que a gente não precisa ser um herói, a gente é frágil. O que ele espera de nós não é uma imponência e uma potência e uma onipotência que faça com que os nossos irmãos nos admirem. Ele quer a verdade que gera misericórdia, que gera compaixão, que se a gente tiver coragem de mostrar as nossas feridas, outros farão isso. Ainda que alguns prefiram apenas rir da gente. E aí, cara, quando ele acabou de pregar, eu subi e eu fui escrevendo ali no papel, com a melodia na cabeça. Peguei o teclado e cantei. Caramba. E Na aí, hora, sim. na hora. E eu me lembro do irmão Oséias. Enquanto eu cantava, o olhar dele emocionado. E naquele momento eu sabia que Deus tinha me dado algo diferente, né? Então, o Super-Herói nasceu disso. Nasceu durante um culto na Zona Leste, São Miguel Paulista, enquanto meu pastor pregava sobre heróis da fé. E eu me lembrei dessas duas cenas. E a música saiu assim, do jeito que ela é. Eu acho que eu mudei um pouquinho o coro, eu simplifiquei o coro. Eu acho que o coro tinha alguma coisinha a mais, nem me lembro. E eu fiquei só com Deus eu posso voar, voar é aprender a amar, com Deus eu posso voar. Eu acho que eu depois resumi mais o coro. Mas ela é 85%, 90% Surgiu na hora ali. surgiu na hora. E foi muito legal. Que história interessante, hein, cara? Eu acho muito legal isso, cara. Esse talento de compor, de escrever. É um dom, né, Thiago? Não tem como dizer que não. Eu acho que tem gente que desenvolveu habilidades. Pessoas que aprendem a estrutura da música, então elas são capazes de construir cenários musicais muito bons. E alguns que estudaram texto, estudaram poesia, e eles se habilitaram a compor. Então tem muita gente que compõe com técnica, compõe com a expertise que eles desenvolveram estudando. Não é o meu caso. Eu não toco bem, eu não tenho esse conhecimento técnico da poesia. Escreve um soneto, não faço ideia. O que é, sei lá, uma rima rica, uma rima pobre, não faço ideia. Mas as poucas vezes em que eu pude ter essa experiência de compor, porque eu não consigo compor quando eu quero. Vou compor agora uma música. Sempre foi orgânico, sim. Sempre aconteceu, a não ser aquelas duas experiências que eu falei do Baruch e da Thalita Palharini. Normalmente acontece, normalmente surge uma ideia e flui, né? Então, eu amo compor, gosto muito de escrever, mas a vida hoje já não me possibilita tanto essa dinâmica da composição, né? Você tem que ter tempo, você tem que ter contato com o instrumento. E com 3 filhos, irmão, João, Pedro e Antônio, eles ocupam um lugar muito grande na minha agenda. Eu louvo a Deus por isso, estou feliz com isso. O Antônio é por causa do quê? João e Pedro, imagina. Agora, o Antônio é por quê esse nome? João é porque nós achávamos que teríamos uma menina, e o nome dela era Maria. E quando soubemos que era um menino, a Ariane automaticamente colocou João, tipo Maria e João. Então não teve nenhuma história de porque é João Batista, é porque João João Apóstolo. Apóstolo. Não, foi porque achou que era Maria, não foi Maria, ficou João e a gente ama João. O Pedro foi porque o João, quando era bem novinho, a gente estava caminhando pelo condomínio e a gente encontrou uma criança de lá que era muito simpática, muito risonha e perguntamos o nome da criança. Era Pedro. E o João não parava de falar Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. E a Ariane estava grávida. Então a gente achou, ele gostou tanto de Pedro, tá falando Pedro, vamos colocar Pedro. Então quem escolheu o nome do Pedro foi o João. Que legal. E Antônio por conta do meu sogro. Ele faleceu quando a Ariane ainda era adolescente. E ela quis homenageá-lo. Então Antônio é uma homenagem ao meu sogro que faleceu quando ela era bem novinha. Que legal. Thiago, estamos chegando no final, cara.
E tem uma pergunta que eu sempre faço para encerrar aqui o podcast, que é o seguinte: se você pudesse voltar no tempo, essa tem tudo a ver com você. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo, que conselho que você se daria? Se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para mim mesmo, qual conselho eu daria? Eu acredito que se eu pudesse voltar no tempo e encontrar o Thiago mais jovem, eu diria para ele ter menos medo. Eu acho que o medo é inerente, eu acho que o medo tem funções pedagógicas importantes, eu acho que o medo é da natureza e a gente vai ter que lidar com ele, mas existem modos e formas de lidar com esse sentimento. E eu acho que, eu diria para mim, confia um pouco mais, né? Se expõe um pouco mais, foge um pouco menos. Eu acho que eu deixei o medo apagar algumas histórias, eu deixei o medo me impedir de chegar em alguns lugares, eu deixei que o medo determinasse algumas palavras. Eu disse muito sim por causa do medo, eu disse muito não por causa do medo. Então, acho que eu diria para mim, fica mais em paz, acredita mais de que se arriscar não é certeza de que você vai conseguir, mas normalmente é o necessário para você não se arrepender. Se arrependa mais do que você fez do que você não fez. Eu prefiro me arrepender de ter tentado e deu errado do que não ter tentado e ficar se perguntando como teria sido, né? Sim. Então, acho que eu diria isso. Muito bom, cara. Outra coisa, cara, que é legal, assim, que a galera sempre pergunta, eu queria que você indicasse pelo menos uns 5 livros, assim, pra galera ler, assim, esse ano, 2025. Você que é um cara que gosta muito de ler, Vamos e o lá. pessoal curte muito essas indicações, assim. Vamos lá. Atualmente, eu estou trabalhando na Visão Mundial, que é uma organização cristã voltada para as crianças, né? Na verdade, ela é a maior organização cristã do mundo, né? Está em 100 países. E por conta da minha chegada na Visão Mundial, eu tive contato com um livro de um autor chamado Valdir, eu não vou falar o sobrenome que eu sempre erro, um sobrenome alemão, e ele escreveu um livro chamado Fazendo Teologia de Olho na Criança, pela Mundo Cristão. Esse livro é fabuloso. Ele traz para nós a lembrança, a lembrança de que Jesus colocou a criança no centro e nós não podemos tirar. Então, eu gosto muito desse livro, eu indico, então, Fazendo Teologia de Olho na Criança, da Mundo Cristão. Eu indico muito o livro Encontros com Jesus, do Tim Keller. É um livro muito bom, eu gostei bastante. Eu indico também Alma Sobrevivente, do Philip Yancey. É um livro em que ele narra a história de pessoas que foram cristãos apesar da igreja. Espiritualidades marginais, né? Gente que impactou o mundo, que cuidou de pessoas e que revelou o caráter de Cristo de alguma maneira, sem estarem ligados à instituição. Então, Alma Sobrevivente é muito legal. Eu gosto muito da Volta do Filho Pródigo, do Henry Noel, um padre católico que abandonou toda a sua carreira brilhante em faculdades renomadas para viver o resto da sua vida servindo crianças que tinham questões cognitivas, né? Ele foi viver numa comunidade que trabalhava essa experiência de estar totalmente disponível para crianças e adolescentes que tinham problemas no seu desenvolvimento. Então, ele passou o resto da vida dele limpando, dando banho, alimentando e cuidando de crianças e adolescentes. Então, a forma como ele se desapegou da glória para servir foi muito bonito. Então, acho que ele tem muito a nos dizer. Então, a Volta do Filho Pródigo, do Henry Noel. E, por último, O Admirável Mundo Novo, que é um clássico da literatura, e foi um livro que me arrebentou e me fez enxergar as relações humanas de uma forma muito peculiar. Tem muitas cenas chocantes, assim, de fazer a gente... Uau!
loucura. E uma das coisas muito interessantes no livro é que naquela sociedade eles desenvolveram uma droga em que você não sentia melancolia. Então as pessoas tomavam uma droga que mantinha ela num estado mental em que está tudo bem, você não se faz perguntas, você não questiona se você está no caminho certo, você não, qual é o meu propósito, não, você se dopava de tal maneira em que você vivia uma vida mediana sem se questionar, assim, né? Então, Admirável Mundo Novo acho que é um livro que vale a pena também. Muito bom, cara. Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo. Pessoal, segue lá o Thiago Grulha, quem quiser saber de mais informações. Visão Mundial também, quem quiser conhecer, né? Por favor. E é isso aí. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, compartilha com os amigos. E até a próxima. Toda semana a gente tem conversas novas aí. Um abraço, até mais. Valeu, galera.